Regra 3 composta, lista 1, exercício 2. Unifor, Ceará. Agora, a gente vai tentar trabalhar as regras de 3 envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Então, veja bem, olha essa questão. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos, certo? Então, veja bem. Nesse caso aqui, você tem as grandezas impressoras, ele diz 6 impressoras, então você coloca aí e coloca 6 abaixo de impressoras, produzem 1000 panfletos, então a outra grandeza é panfleto, então são 1000, você coloca o 1000 abaixo de P, produzem em 40 minutos, não é isso? Então a outra grandeza é minuto, ou tempo, enfim, colocar M de minutos. Então 40 abaixo de M. Então são 3 grandezas, regra 3, composta. Bom, aí ele pergunta, em quanto tempo, ou seja, ele não sabe o tempo, então M, que é tempo, que é dado em minutos, você coloca um X abaixo, tá? Que é o que você vai calcular. 3 dessas impressoras, ou seja, abaixo de I você coloca 3, tá? Produziriam 2000 desses panfletos, ou seja, ele tem agora 2000 panfletos. Então, abaixo de P de panfleto e abaixo de 1000 você coloca 2000. Feito isso, vamos proceder da mesma maneira que a gente fez na questão 1. Coloca uma seta num sentido qualquer, colocar para baixo, para essa grandeza que tem X aqui, que no caso aqui é minuto, tá? E aí você segue, vai fazer o julgamento com impressora, depois com panfletos, certo? Vamos fazer o julgamento entre impressora e minutos. O que está acontecendo com a quantidade de impressoras? Olha só. Eu tenho de 6 para 3, ou seja, está reduzindo a quantidade de impressoras. Eu tinha 6 impressoras, agora eu só tenho 3. Quando eu reduzo a quantidade de impressoras, o que vai acontecer com a quantidade de minutos para a produção desses panfletos? Esquece a quantidade de panfleto. Pela lógica, se eu reduzo a quantidade de máquinas, eu aumento meu tempo para que eu levo para produzir esses panfletos. Correto? Então, veja bem, a diminuição de impressoras provoca o aumento no tempo de entrega. Então, diminui-se um, aumenta-se o outro e vice-versa. Então, nesse caso, elas são inversamente proporcionais. Por isso que eu vou colocar a setinha no sentido oposto, para lembrar que elas são inversamente proporcionais, certo? Então, por isso que ela está no sentido oposto. Então, grandezas inversamente proporcionais. Agora eu vou fazer o julgamento entre panfletos e minutos. Observe o que está acontecendo com a quantidade de panfleto. Eu estou passando de 1000 para 2000, ou seja, estou aumentando a quantidade de panfleto. Se eu aumento a quantidade de panfletos, o que vai acontecer com a quantidade de tempo que eu preciso para entregar esses panfletos? Eu vou ter que aumentar, independente daqui da quantidade de impressoras. Então, são diretamente proporcionais, certo? Por quê? Perceba, se eu aumento a quantidade desses panfletos, eu vou precisar de um tempo maior para entregar, Então, mais panfletos, mais tempo para fazer mais panfletos. Então, maior esse aqui também. Então, por isso que estão no sentido igual. São diretamente proporcionais, certo? Pois bem, feito isso, eu vou agora tentar resolver as frações, Pego essa coluna aqui que está com x, então fica 40 sobre x, igual. Bom, aqui eu tenho que a grandeza impressora ela é inversamente proporcional à grandeza minutos. Então, ao invés de eu escrever 6 sobre 3, eu vou escrever 3 sobre 6, certo? Então, eu vou escrever 3 sobre 6, porque eu inverto a ordem, Então, é 6 sobre 3, você coloca 3 sobre 6. Toda vez que você identificar uma inversamente proporcional, em vez de colocar na ordem atual, você inverte. E você vai multiplicar por 1000 sobre 2000.
Porque nesse caso aqui elas são diretamente proporcionais, olha o sentido das setas, tá vendo? São iguais, então você corta esses zeros aqui, né? 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo para facilitar a conta. Daí você tem, multiplicando aqui meio pelos extremos, eu tenho, vou multiplicar direto, tá? Ó, 6 vezes 2, 12. 12 vezes 40, né? Então, ó, 12 vezes 40, tá? 12 vezes 4 dá 48, puxa 0, dá 480. 3 vezes 1, 3, vezes x, 3x. Então, 3x igual a 480. Está multiplicando, passa dividindo. Então, ó, x igual a 480 sobre 3. X é igual a 48 por 3 dá 16, puxa 0. Então, x igual a 160. Então, dessa forma, você consegue resolver o problema, certo? É só lembrar que, quando a seta estiver no sentido inverso, você inverte a ordem da fração. Numerador vira denominador e denominador vira numerador.